Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. E é mais uma vez um prazer, uma alegria, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar um trecho da palavra do Senhor com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos, abramos nossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 25. Nós faremos a reflexão sobre esse texto. E à medida em que eu expor aqui o assunto, farei a leitura dos versículos propostos, ok? Vejam, Isaías é um profeta, mas neste momento aqui, como profeta, ele se coloca como uma espécie de porta-voz do Senhor. E ele é um porta-voz do Senhor ao povo da aliança divina. E ele dá, neste trecho do capítulo 25 do seu livro, expressão de louvor e em adoração ao Senhor pela maravilhosa providência do Senhor a favor do seu povo. E também pela graciosa manifestação de Deus na conduta para com os homens. Para compreender melhor a mensagem do capítulo 25, nós o dividiremos em três principais partes. A primeira delas vai do versículo de número 1 ao versículo de número 5, onde nós temos o cântico propriamente dito, em seu início, com uma confissão vibrante. Olhe para o versículo de número 1, uma parte dele. Na verdade, o comecinho. O profeta diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus. O louvor aqui é atribuído porque Deus fez coisas maravilhosas. E vejam, o profeta Isaías, ele professa uma fé monoteísta, porque ele diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Pois bem, olhem para o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz assim: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade e jamais será reedificada. Porque da cidade fizeste um montão de pedras é a referência a qualquer cidade. Se você for conferir isso, o versículo 24, capítulo 10, pode dar maiores detalhes. Que jamais se torne a edificar. Então, essa é uma coisa maravilhosa que Deus fez a favor do seu povo, dando vitória sobre outras situações de nações. Olha o verso 3. Vou destacar aqui algumas coisas. Primeiro, quando ele diz assim, os povos fortes, ou então, quando ele diz, e as nações opressoras. Três devem ser primordialmente o poderio mundial, cujos métodos violentos haviam aterrorizado Israel, mas agora precisa ser povos, nações que se curvem diante do Senhor em submissão a Deus. Então é mais uma profecia, mais uma palavra de realização maravilhosa de Deus a favor do seu povo, contra povos que anteriormente o oprimiam. O versículo 4 descreve uma outra dimensão da redenção pela qual o Senhor é louvado, enquanto subjugava esse poderio mundial. Veja, ele diz assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos, o bufo é como a tempestade contra o muro. O que é que o profeta fala aqui? Ele fala de que o Senhor era para os pobres e necessitados, isto é, o seu povo oprimido. Ele era um refúgio, uma fortaleza, onde eles estavam seguros do tempo da sua angústia. Ele era para os seus um refúgio, onde eles encontravam proteção contra a tempestade e contra o calor. Em outras palavras, esse refúgio e fortaleza era da fúria impetuosa que tiranos impunham, que era como uma tempestade violenta contra um muro. E
um exorbitante calor no sol do deserto. De tudo isto, o Senhor protege o seu povo, pois ele silenciaria o inimigo irado, como o calor do sol é mitigado por uma cobertura de nuvens, e o cântico de vitória dos tiranos ele fizera calar. A segunda divisão desse trecho de Isaías 25 envolve os versículos 6, 7 e 8. Em Sião, a cidade, centro do reino, de acordo com o versículo 6, Deus prepara um banquete para todos os povos. O seu reino abrange não apenas Israel, agora nesse momento da profecia, mas uma humanidade redimida, formada de todas as nações. Olha o versículo 7. Ele diz assim: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. A máscara ou a coberta sobre o rosto e o véu aqui se constituem numa espécie de mortalha. Então este versículo trata, portanto, de uma promessa de extinção da morte. Olhem para o verso de número 8. Tragará a morte para sempre. Vejam, a morte costuma ser representada como uma boca alargada pelos profetas e poetas da Bíblia. Paradoxalmente, o Senhor aniquilará a morte e, evidentemente, a sua ação. E o Senhor aqui no texto é o título que significa soberano ou mestre. Ainda o versículo de número 8, nós encontramos que Deus enxugará as lágrimas. É a mesma promessa que nós temos repetida lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Você pode confirmar isso. E ainda Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Quando diz que nos novos céus e na nova terra não haverá lágrimas, porque Deus enxugará. Não haverá tristeza e não haverá morte. Então o versículo 8, ele é sim uma profecia do novo céu e da nova terra. Pode ser entendido assim. E o Senhor disse que o cumprimento das promessas é tão certo quanto o caráter de Deus é eterno. Ou seja, assim como Deus não tem começo, nem princípio, nem fim, suas promessas se cumprirão. Ele removerá para sempre a morte, em que se resume todo o sofrimento humano, ou todos os amargos frutos do pecado. Um dia isso acabará, será aniquilado, e o Senhor dará a vitória aos seus remidos. A terceira e última parte da nossa divisão, não poderia ser diferente, vai do versículo de número 9 ao versículo de número 12. E nós temos aqui a remoção da desgraça ou o desfavor de sobre o povo de Deus como motivo de outro cântico de ação de graças em honra daquele a quem o seu povo não confiou em vão. A partir do versículo de número 10, nós vemos a salvação descrita em maiores detalhes através do contraste entre o Monte Sião, sobre o qual repousa a promessa protetora do Senhor, e Moabe, que aqui, simbólica e figuradamente descrita, representa o mundo altivo, orgulhoso, incrédulo e hostil a Deus. Olha o versículo de número 10. Ele diz assim: porque a mão do Senhor descansará sobre este monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Olha o 11. No meio disso, estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. E o verso 12, por final. E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até ao pó. Então, recapitulando,
a partir do verso 10, então verso 10 e 11 mais especificamente, que falam da salvação descrita sobre o povo de Deus, prefigurado aqui no Monte Sião, e Moabe sendo destruída, Moabe aqui, todas e quaisquer nações, pela sua altivez, orgulho. Por essa razão, Moabe precisa sofrer o julgamento de Deus. E nesse julgamento, o texto fala que ela será pisada aos pés como palha em um monte de esterco. O monte, as nações, né? Então o monte. Se o monte tentar nadar para fora do lodo, ou se as nações tentarem por si mesmas sair dessa situação, o monte será forçado a voltar para o lodo, ou as nações serão forçadas a voltar para a situação de juízo de Deus. As fortalezas de Moabe serão literalmente arrasadas até o pó. E o versículo 12, quando fala dos seus muros, dirige-se diretamente a Moabe, que de novo é uma linguagem prefigurada contra as nações, dando a ideia de que todas as fortificações do mundo rebelde se comprovarão incapazes contra a ação de Deus. O capítulo 25 de Isaías narra, então, um cântico de louvor e de agradecimento a Deus pelo reconhecimento das ações maravilhosas do Senhor ao seu povo, contra as nações que os oprimia, que os fustigava, nações que os subjugavam. Pois é, o Senhor é a favor do seu povo e contra aqueles que são contra o povo de Deus. Você é do povo do Senhor? Deus é a favor da sua vida. Que você tenha uma boa noite, a continuidade de uma boa semana. Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente!